boa noite. Tudo bem, queridos amigos da Casa Espírita Maria do Sacramento, Ana de Jesus? A gente sabe aí que eu fiquei algum tempo longe, as nossas datas não estavam batendo, e quando essas datas iam bater, surgiu o coronavírus, essa pandemia que a gente está vendo por aí, e a necessidade do isolamento social. Pois bem, então, para não ficar longe de vocês, a gente resolveu trabalhar espiritualmente de uma forma diferente, através de palestras que estão vindo ou em áudio ou em vídeo como esta. Pois bem, eu fico muito feliz de receber vocês na minha casa. Hoje especificamente é domingo, dia 5 de abril. Eu gostaria de ter feito essa palestra para ontem, mas acabou não dando certo. Mas eu estou preparando ela para hoje, ainda não sei que dia que ela vai ser aproveitada pelo Centro Espírita, mas de toda forma eu estou rogando nesse instante para a espiritualidade estar presente aqui comigo, e quando ela for disponibilizada para vocês via internet, que essa mesma espiritualidade também esteja com cada um de vocês, para nós podermos conversar um pouco sobre a doutrina dos Espíritos e tentar entender tudo isso que está acontecendo, tá ok? Pois bem, a gente vai começar os trabalhos como sempre, sem grandes alterações. A única diferença talvez é que eu não vou ter aquela troca de ideias com vocês que eu estou acostumado quando eu faço lá no salão do centro. Eu vou estar um pouquinho sozinho, então talvez a palestra fique até um pouco enfadonha. Vou tentar fazer de tudo para que a gente consiga uma palestra rica, bonita e agradável de se ver. Tudo bem? Vamos começar então nossos trabalhos fechando os olhos, rogando a Jesus, o nosso Mestre, rogando a espiritualidade maior, aos mentores individuais de cada um de nós que vamos ter no futuro contato com esta palestra, rogando ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua falange, rogando a Maria do Sacramento e a Ana de Jesus que nos envolva a todos nós, aqui, hoje e no futuro, com muito carinho. E vamos iniciar a nossa palestra com aquela prece que Jesus nos ensinou, rogando a Deus que olhe por nós, neste momento tão delicado que a humanidade está passando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai os nossos erros e as nossas dívidas, na mesma medida que nós perdoamos aqueles que erram ou nos devem. Não nos deixeis cair em meio às tentações da vida e livrai-nos do mal. Principalmente aquele mal que a gente tenta tanto buscar. Que assim seja hoje e sempre. Bom, lá na Maria do Sacramento, lá no salão, geralmente a gente tem a leitura de um texto antes de começar o nosso trabalho. Hoje eu preferi a gente fazer a nossa abertura, nosso contato inicial, e agora eu quero sim fazer a leitura de um trechinho que foi extraído lá do Evangelho, não do Evangelho segundo o Espiritismo, mas lá do texto da Bíblia, que vai nos servir de guia para a gente conversar hoje sobre o nosso tema, tá bom? Então vamos lá. São 3 pequenas passagens e elas 3 vão nos ajudar bastante. A primeira, tá? Aliás, a primeira e a segunda estão em Mateus, lá no capítulo 6. Começa do versículo 25 até o versículo 34. Se alguém no futuro quiser dar uma olhadinha, é interessante. E a terceira passagem está em Lucas, no capítulo 12, versículo 25 e 26. Então eu vou começar com Mateus, tá bom? A primeira parte começa assim. As preocupações da vida. Portanto eu lhes digo,
não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A segunda parte vem em continuação e diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. E em Lucas está grafado assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Estes trechos servem para a gente meditar sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é preocupações com amanhã e a fé em Deus. Por que foi selecionado esse tema? Porque os Espíritos e Jesus se preocuparam de trabalhar esse tema. Eu acredito que a gente precisa fazer algumas reflexões, e elas são importantíssimas no hoje, porque nós estamos num momento histórico de mudanças. Os Espíritos já vêm comentando há mais ou menos 160 anos atrás, lá, quando Kardec estava iniciando a redação, ou melhor dizendo, finalizando a redação do Livro dos Espíritos, eles falavam sobre esse planeta Terra e o processo de evolução que o planeta Terra está passando. De provas e expiações para mundo de regeneração. Uma classificação que está na codificação e, na verdade, tem como objetivo mostrar que, além de nós individualmente evoluirmos, crescermos, amadurecermos, o nosso planeta também passa por esse processo como uma forma coletiva. E é da nossa modificação, da nossa mudança, que acontece a mudança do planeta Terra. Então, quando Kardec vem trabalhar esse tema lá no Evangelho, quando Kardec vem trabalhar esse assunto no Livro dos Espíritos, a preocupação maior era nós montarmos ou planejarmos a nossa evolução através da reforma íntima, que é a modificação daquelas condutas menos adequadas para condutas mais adequadas. Pois bem, uma das questões que nos afetam muito quando a gente fala em comportamento é a nossa ansiedade. Nossa ansiedade aqui pode ser sinônimo, ou seja, pode significar a mesma coisa que preocupações. Ansiedade não é uma palavra da época de Jesus. Ansiedade não é uma palavra da época de Kardec. Ansiedade é uma palavra bem nova. Ela está mais ligada ao desenvolvimento dos estudos da psicologia. Mas ela é bem
caracterizada quando a gente usa como seu sinônimo preocupação. Pois bem, nós somos seres preocupados? Sem sombra de dúvida. Nós nos preocupamos com o nosso presente, com aquilo que a gente vai fazer hoje. Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós, com qual é o valor que elas dão às nossas atitudes, ao nosso comportamento. E a gente também se preocupa com o nosso futuro, que é mais ou menos o que Jesus veio tratar com os discípulos nesses trechos que a gente leu. Não é? A preocupação no futuro, alguns me fariam a seguinte pergunta: ela é válida? E por que essa pergunta? Porque hoje em dia a gente vê tanto as pessoas se preocupando com o futuro, planejando o futuro, idealizando um futuro, e nós também já fizemos isso lá atrás, no nosso passado. E uma das coisas que a gente percebeu muito foi que a gente às vezes planeja, a gente idealiza e nem sempre consegue executar esse nosso planejamento. Até porque a gente não entende muito bem o que é planejar. Eu acho que é isso que acaba nos tornando preocupados com o nosso futuro. Jesus aqui fala que a gente não tinha que se preocupar nem com o que comer, nem com o que vestir. Ele fala do lírio do campo, ele fala dos pássaros sendo alimentados por Deus. Óbvio que nós estamos num degrau evolutivo mais importante que os pássaros e que o lírio. Entretanto, tanto um quanto o outro nem poderiam se preocupar, porque a inteligência que nós temos é muito diferenciada da inteligência que os pássaros possuem, ou sequer as plantas podem ter. Não é? Nós, quando estudamos a codificação, a gente percebe que todos os seres da criação, de uma forma ou de outra, têm traços de inteligência. Seja traço de inteligência na organização da matéria, quando a gente fala em matéria bruta, quando a gente fala em seres inorgânicos, quando a gente fala em coisas, sofá, quando a gente fala em tablet, quando a gente fala em parede, organização da matéria, os átomos, quantos elétrons, quantos prótons, e qual seria dessas características o que produziria naquele agente, naquele elemento, né? Por exemplo, H2O, água, ela é cristalina, ela é transparente, ela é inodora, ela não tem gosto. Tecnicamente deveria não ter. Vamos pensar desse jeito. Enquanto, se a gente pegar o óleo, que tem várias composições, além de cores diferenciadas, além de sabores diferenciados, alguns são até comestíveis e outros não. Então, nós podemos ali enxergar um pouquinho de inteligência, sim. Não expressão de inteligência na coisa, mas a inteligência que organiza aquela coisa. Quando a gente fala em plantinhas, a gente já está falando em seres orgânicos, a gente já está falando de um princípio de vida, existe ali vida, né? Senão as plantinhas não cresceriam, senão as plantinhas não teriam alguns processos orgânicos, que é a formação de flor, que é a formação de fruto, né? Precisam algumas coisas acontecer para isso. Então ali tem uma certa inteligência organizando esse movimento da plantinha. Nós temos inteligência nos animais, não dá para comparar com a inteligência humana. Eles não têm essa individualidade, essa condição de perceber que são seres individuais. Entretanto, são inteligentes sim. Eles possuem capacidade de perceber as coisas, eles possuem alguns poderes de decisão ligado com o instinto de sobrevivência, instinto de maternidade, né? Então a gente pode dizer assim, poxa, eles têm inteligência? Tem. Só que no ser humano a gente tem o livre-arbítrio, que é a nossa régua evolutiva. A nossa evolução está baseada no nosso livre-arbítrio, está baseada
nos nossos comportamentos, está baseado nos nossos atos. Né? E dentro do comportamento e dos atos estão os nossos pensamentos, que são os planejamentos desses atos e desses comportamentos. Né? Pois bem, então assim, poxa, é ilícito me planejar? Claro que não. É claro que você pode se planejar e deve se planejar para ter uma vida melhor. Se não fosse assim, a gente não tinha planejamento reencarnatório, quer dizer, um mapa que a gente deseja conquistar quando está encarnado aqui na Terra. Né? Eu, vocês. Você tem um planejamento enquanto a gente está desencarnado, todo planejamento encarnado é importante. Agora a gente anda esquecendo de algumas coisas. A gente anda esquecendo que nós somos seres espirituais, a gente anda esquecendo que esse mundo aqui é um mundo transitório, que é um mundo que se transforma, a gente está esquecendo que o planeta Terra e nós estamos encarnados simplesmente para evoluir. Aqui não é a vida principal, então as conquistas desse mundo são conquistas passageiras, diferentemente das conquistas que a gente tem como espírito desencarnado ou como espírito. Nós sabemos que nossa vida física ela tem um começo, um nascimento, e ela vai ter um final, uma morte. Então assim, o que vai acontecer durante esse período de vida está muito baseado com o nosso planejamento como desencarnado, antes de vir através do nascimento, está baseado também no nosso planejamento como encarnado, e conseguir ou não executar ele, diante de tantas situações que fogem ao nosso controle. Pois é, fogem ao nosso controle é a palavra-chave. Por quê? Porque esse fora do nosso controle gera essa ansiedade que a gente tem, e que talvez fosse a ansiedade que Jesus estava querendo combater. Né? Jesus fala assim, não se preocupa tanto com o futuro, ou seja, se preocupa com agora. Não se preocupe com o que vai comer amanhã. Se preocupe com o que vai comer agora. Às vezes a nossa ansiedade com o nosso futuro ela é tão grande, mas tão grande, que ela faz a gente perder até o nosso presente. A gente esquece de viver o hoje para viver o amanhã. Tá. Vamos colocar assim no exemplo bem próprio meu. Eu estava para me aposentar em 7 anos. Eu estou com 48 para 49. Não era nem 7, era até um pouco menos. Hoje eu vou para 65 anos para me aposentar. 65 anos, 49, 15, 16 anos. Quase 10 a mais. Eu tinha um planejamento. Claro, poxa, eu queria me aposentar, eu queria fazer algumas viagens, eu queria ter tempo para algumas outras atividades não profissionais, mas que me trariam outra espécie de prazer que os profissionais não me dão. Embora eu tenha lá o meu prazer com as atividades profissionais que eu tenho. Inclusive, uma parte dessas atividades eu estou executando agora, nesse momento de pandemia. Essa história de fazer vídeo aqui é uma coisa gostosa. Eu estou, de certa forma, aprendendo a fazer isso, né? Me acostumando com isso. Mas é uma coisa gostosa, é uma coisa legal a gente poder transformar aquilo que a gente tenta levar para as pessoas das nossas reflexões de uma forma mais palpável, mais concreta e que possa ser reproduzida outras vezes. O que não acontece quando a gente está lá no salão do centro. Lá a gente fala, quem ouviu bem, quem não ouviu e não estava lá não vai ouvir. Quem ouviu e conseguiu reter bem, quem também esquecer, uma pena. E não, no vídeo não. Nesse vídeo que está sendo veiculado para vocês, tá lá, gravado. A gente pode ver a qualquer momento. Se a gente esquecer, a gente pode observar de novo. Eu achei isso fascinante. Foi um lado muito bom de todo esse isolamento social que se tornou necessário para a gente combater o vírus Covid-19, né? Então vamos lá. Então essa nossa ansiedade com o nosso futuro faz a gente parar o nosso presente, e isso é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo porque realmente do nosso futuro a gente não sabe. A gente não sabe se vai conseguir acrescentar uma hora a mais. Jesus deixa bem claro isso, ele está corretíssimo. Então é ideal que a gente transforme, modifique, adapte, altere
o nosso comportamento agora, os nossos pensamentos agora, as nossas decisões agora. A gente precisa agora fazer o que precisa ser feito. E este fazer agora o que precisa ser feito vai produzir no futuro diferenças, né? Fica parecido com uma historinha. Ah, não vou lavar a louça agora, lavo amanhã de manhã, porque eu vou dormir, eu sei que vou acordar, dá tempo de eu lavar a louça sem grandes problemas. Pode nem acordar. E a louça vai ficar lá. Então, às vezes, é melhor a gente fazer hoje, com certeza, do que deixar algo para amanhã que a gente pode acabar não fazendo. E eu ouvi várias histórias disso, né? Pessoas com alguns planos de vida e que não executaram esses planos de vida até por conta desse isolamento social que está acontecendo, né? Não deu para executar. Pessoas que queriam viajar não pôde viajar. Pessoas que foram viajar e não estão conseguindo voltar. Olha, o planejamento estava tudo certinho, mas as execuções dos planejamentos nem sempre estão dentro das regras que a gente estabeleceu. E essa ansiedade que a gente projeta no futuro faz com que neste nosso presente a gente fique com algumas síndromes. Síndrome do pânico é uma, por exemplo. Porque a gente sabe que não tem o controle sobre uma série de fatores, mas ainda assim quer ter. E isso perturba a gente muito facilmente, né? Alguma coisa também que a gente pode relacionar com essa ansiedade está relacionado com o avanço atual da nossa tecnologia. Como assim, Marcelo? Para quem tem um pouco mais de idade, conseguiu viver numa época sem celular, por exemplo, o mundo era diferente. Eu sou de uma época que as fotografias, depois que você utilizava máquina, você comprava uma máquina, comprava um filme, você tinha filme com 12 fotos, 12 exposições, 24 exposições e 36 exposições. Então você tinha que colocar bem colocado na máquina para não perder, para ela não andar errado e acabar estragando. E você tinha 12 exposições por aquele filme. Então você tinha que escolher muito bem o que você ia querer tirar foto. A gente tinha que olhar com bastante calma para que aquela foto retratasse a história daquele momento. Hoje não, hoje com o celular você bate em 1 segundo 5 fotos. Tem lá algumas programações no celular que ele bate 5 fotos ao mesmo tempo. Até para você poder escolher dentro daquelas fotos o que está melhor. Então hoje a gente faz um passeio e volta com 1000 fotos. Numa outra época, a gente poderia até voltar com 6 negativos de 36, né? Ou até um pouco mais, mas para revelar isso custava. Então a gente tomava um cuidado com a tecnologia que a gente tinha. Hoje não, as coisas estão mais fáceis. E por que estão mais fáceis, a gente acha que tem o controle total sobre todas as coisas. E não tem. E este vírus que veio aí, veio mostrar também que a gente não tem. Que a gente acredita que a nossa tecnologia, que realmente está avançada, ela é capaz de solucionar todos os problemas. Mas não é. Ela ainda é uma tecnologia com muita limitação, incapaz de dar todas as soluções para todos os problemas que surgem. E mesmo nunca vai dar, porque quando um problema novo é solucionado pela tecnologia, outros aparecem. Isso é parte do próprio processo evolutivo nosso. Então não vai ter essa história de que a gente chegou ao fim, ufa, agora não tenho mais problema. Isso não existe. Então essa ansiedade para chegar no destino final, no fim, ela é boba, porque não vai ter fim. Nossa evolução é um processo gradativo que é quase tão permanente quanto a nossa existência. Vou traduzir em outras palavras. Na codificação tem uma informação interessante sobre Jesus. Fala que ele é o ser mais evoluído que colocou os pés fisicamente na Terra. Então, ele seria um espírito superior, segundo a classificação que está colocada por Kardec? Seria, sem sombra de dúvida. Será então que ele não tem mais nada para aprender?
Será que ele então aprendeu tudo? Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer. Será que o espírito perfeito, ele realmente não tem mais nada para aprender? Ou o que ele tem para aprender lá, no nível dele, a gente sequer é capaz de compreender? Para mim, tenho que sempre a gente vai ter novos desafios. Cada vez mais interessantes. Porque se Jesus é governador da terra, também outra informação que Chico nos traz. Jesus, governador da terra. Então, um dos desafios é colocar a gente no caminho evolutivo. Isso é algo também novo para ele. É algo interessante para a evolução dele. Significa que tem sempre alguma coisa nova para aprender. Certo? Então, vamos parar com essa ansiedade pelo nosso futuro. Vamos sossegar um pouco em relação a isso e vamos começar a enxergar o nosso presente. As oportunidades do hoje. O que eu tenho hoje que é bom e o que eu tenho hoje que eu posso melhorar. Tem muita coisa que a gente pode melhorar hoje e que vai ter reflexo nesse nosso futuro. E que pode ser o princípio da solução de problemas que virão lá na frente. E que aí eles deixam de existir. Então vamos cuidar do nosso hoje, né? Vamos cuidar do nosso equilíbrio atual. Esse equilíbrio atual, ele está muito relacionado com a intervenção divina, né? Se eu me preocupo tanto, se eu sou tão ansioso com as coisas do futuro, se eu sou tão ansioso com as coisas do presente, será que aí eu não estou enxergando uma falta de confiança em Deus? Jesus coloca também nessa passagem. Tudo, de alguma forma, está sob o conhecimento do divino. Nada que se processa conosco está fora dos padrões da lei divina e, de certa forma, do conhecimento de Deus. Então, acreditar que nós vamos sucumbir lá na frente é acreditar que Deus não está nos amparando. É um pouquinho de falta de fé. Será que eu estou tendo contato com o divino o quanto eu deveria ter? Será que eu não estou deixando um pouco para trás aquele nosso Criador maravilhoso, que com tantos qualificativos, né? Tudo pode, tudo sabe. Será que a gente não deixou para trás? Lembro, especificamente da minha família não tinha isso. Mas lembro de várias famílias que falam sobre rezar antes de comer, sobre rezar antes de dormir, sobre rezar depois que acorda. Conheço algumas pessoas que ainda hoje fazem isso. Não é o meu costume. Vou ser muito sincero com vocês, não é o meu costume. Eu tenho lá um outro pensamento. Eu acho que a gente tem que ter o máximo de tempo na nossa vida se tornar uma prece. Eu acho que isso é o mais adequado. Então eu tenho que manter os meus pensamentos dentro de um padrão ótimo. Eu tenho que tentar manter os meus comportamentos dentro de um padrão ótimo, de eu praticar atos bons, e isso seria a minha prece. Uma prece de 24 horas. Menos as 8 que eu durmo, talvez. Mas aí vai saber o que eu estou fazendo no plano espiritual. Porque eu não recordo também. Mas eu penso que deveria ser assim. Mas eu concordo que essas pessoas que começam o dia orando, que terminam o dia orando, que oram antes de comer, elas estão fazendo um bem muito legal. Aquelas que agradecem pela comida que têm. Eu acho isso muito importante. Eu acho isso interessante. Isso faz nós termos contato com o divino. Faz a gente lembrar a importância dele na nossa vida. Deus tem uma importância grande na nossa vida. Senão não existiria uma lei natural que fala sobre a adoração. E digo mais, este contato nosso com Deus, esse contato nosso com o divino, ele é importante porque ele transforma a gente. Deus, de certa forma, opera na nossa vida, sim,
através dos seres espirituais, através dos nossos mentores, alguns podem chamar de anjo guardião, através desses espíritos maravilhosos que estão na nossa vida, embora a gente às vezes não veja, eles nos auxiliam nas melhores decisões e, quando não, nos livram de muito problema que a gente sequer sabe. Então, fazer contato com esses espíritos, fazer contato com o divino é importante na nossa vida, porque nós não vivemos só no plano material. Nós também temos essa nossa vida importante no plano espiritual. Não é? E assim, para eu ter um contato com meus mentores, eu preciso manter uma coisinha, talvez hoje em dia tão pouco falado dentro do centro espírita, em um determinado patamar, que é o nosso padrão vibratório. Nosso padrão vibratório, as pessoas pouco compreendem, mas eu vou tentar dar uma explicaçãozinha básica. Quando eu trabalhava lá como instrutor no primeiro ano na escola mediúnica, a gente partia esse padrão vibratório em alguns outros padrões. Então, o padrão vibratório seria mais ou menos assim, igual uma equação matemática. Padrão vibratório é igual a padrão mental, padrão sentimental, mais padrão emocional, mais padrão físico, tudo isso dividido por 4. Padrão físico, Marcelo, o que é padrão físico? Nossa saúde. Então, o que eu como eu me exercito, isso cria uma saúde, uma imunidade, por exemplo. Então, esse padrão do que como eu cuido da minha saúde vai dar um padrão da minha saúde física. A mesma coisa a gente pode transportar para os outros níveis. Então, meu padrão emocional, quais emoções que eu tenho? Eu rio, eu choro, eu tenho medo, eu tenho rancor, eu trago ódio comigo. Como é que isso funciona na minha vida? E a gente pode transportar isso também para o sentimento. Eu amo, quem eu não amo? Quem eu amo, como é que é esse amor? Quem eu não amo, como é que é esse não amor? Né? Eu tento prejudicar? Eu não tento. Eu tento transformar o não amor em amor. E tem o nosso padrão mental também. Poxa vida, o que eu penso todo dia? Penso em conta, penso no futuro, mas eu não penso, poxa, que eu tenho uma saúde hoje legal, que hoje eu tenho uma casa legal para eu morar, que eu tenho um bom emprego, ou talvez eu não tenha um bom emprego, mas esse emprego que eu tenho me mantém, né? Então, nosso padrão vibratório é somatório desse padrão todo. Como é que está o meu padrão mental? Eu estou pensando coisas boas? Como é que está o meu padrão sentimental? Eu estou sentindo coisas boas? E as minhas emoções são boas? E a minha saúde está boa? Se eu conseguir nivelar tudo isso num padrão bom, óbvio que o meu padrão vibratório vai estar alto e muito mais fácil da espiritualidade entrar em contato comigo. Padrão mental, como é que eu mudo? Oração. Oração são pensamentos. E pensamentos vão estar interferindo, vão estar higienizando a minha mente também. E vão estar me colocando mais próximo dos meus amigos espirituais. Sentimentos, claro, fala na sua prece, puxa Senhor, olha, hoje eu não fui legal, eu não estou conseguindo me dar bem com fulano, com ciclano, eu estou tendo, sabe, sentimentos ruins em relação a essas pessoas, eu queria tanto que não fosse assim. Eu não sei como resolver, eu não sei como agir. Pede através da intuição bons sentimentos também. As emoções, pô Senhor, eu queria tanto sorrir, mas estou com dificuldade disso. Eu estou sentindo que eu estou tão angustiado que eu não consigo sorrir. Me ajuda a sorrir. Olha só. E aí, através da oração, você vai construindo um padrão vibratório melhor. Tá, construir esse padrão vibratório melhor. Construir esse laço com a divindade, essa fé. Olha que coisa interessante. Fica mais fácil de passar pelos nossos problemas. Problemas que existem para a nossa evolução. O vírus está aí para a nossa evolução. Né? Não é tema de hoje, mas quem quiser entender um pouco isso, vai atrás. Tem capítulo específico no Livro dos Espíritos que trata, né, sobre os desastres, sobre pandemia, sobre calamidades. Vai atrás, vai entender que eles servem também para o processo evolutivo. Né? Isso é importantíssimo para a gente. E às vezes a gente esquece. Estudar faz bem.
Estudar nos ajuda a ter um padrão mental bom. Nos ensina a gente a confiar nas nossas potencialidades. E a gente descobre, quando não tem uma potencialidade, como adquirir. É isso, estudo é importantíssimo. E às vezes a gente deixa de lado, né? E aí, assim, tem algumas coisas que eu destaquei aqui que eu queria passar para vocês, né? Nós temos um conselho bíblico interessante, né? Que diz assim, Filipenses, tá? Capítulo 4, versículos 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, eu estava ensinando aqui para vocês no padrão mental, e com a ação de graças, apresentem seu pedido a Deus. Mostra essa dificuldade que vocês têm, né? E a paz de Deus, que excede tudo que a gente é capaz de entender, guardará o coração e a mente de todos nós em Cristo Jesus. Não é? Essas passagens bíblicas, se a gente conseguir enxergar elas sob o contexto espiritual, elas trazem muita reflexão que a gente pode fazer. E tem coisas que a gente olha hoje no Espiritismo e já existia há tanto tempo. Tem uma passagemzinha lá que Clarencio fala com André Luiz, que às vezes para a gente ultrapassar dificuldades na nossa vida, é bom que a gente olhe a dificuldade do outro e tente ajudá-lo, tente operar ali um auxílio, caridade, né? E isso não é falado só lá, não foi Clarencio só que falou isso para Jesus e está descrito no nosso lar. Nós temos essa passagem lá atrás, em Isaías, lá no Velho Testamento, olha só. Assim a luz resplandece na escuridão e a noite fica clara como o dia, quando a gente auxilia o próximo. Olha só que coisa interessante, né? A gente tem que compreender que essa nossa atuação no estudo vai levar a gente a um aspecto prático, trabalho, outra lei divina, né? O estudo leva a gente ao trabalho, que é esse trabalho que Clarencio falou para André Luiz. Você está vendo um problema aqui que você não consegue solucionar, auxilie o outro a solucionar o problema que ele tem. Isso é trabalho. E trabalho é processo evolutivo. Trabalho é doação nossa, é cooperação nossa para a harmonia do universo. Então, esse trabalho se transforma para nós em benefício. Benefício porque a espiritualidade nos vendo atuar em favor do próximo, ela vai nos amparar. É igual a gente, quando a gente vê uma pessoa esforçada, uma criança esforçada em aprender, uma criança esforçada em realizar alguma coisa, a gente vai lá auxiliar ela. E nós, em relação à espiritualidade, nós somos parecidos com crianças, ainda muito mimados. Muito, infelizmente, mal agradecidos, muito birrentos. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com a ansiedade. A gente precisa parar com a reclamação. E a gente precisa se colocar na posição de quem olha para Deus como alguém que está ao nosso lado. E se Deus está a nosso favor, quem é que pode estar contra? Não existe força do universo mais forte que Deus. Não é? Então, vamos todos nós nesse instante, fechando os nossos olhos, mentalizar tudo isso que a gente falou aqui. Nós estamos entrando na parte final desse nosso trabalho, embora não presencial, não deixa de ser um trabalho espiritual. Então eu vou convidar a todos que estiverem nesse instante assistindo o vídeo, que eu gostaria de pedir que nós fizéssemos as nossas vibrações. Pois bem, volto lá e vou repetir o que a gente falou. O que é fazer uma vibração? É pensar por alguém? Ótimo. É tentar sentir amor? Sim. É tentar passar sensações de paz, de alegria, de tranquilidade, de harmonia? Perfeito. Essas três coisas que nós vamos fazer aqui nesse instante, até porque na parte física, infelizmente, não tem como a gente vibrar pelo outro. Mas vamos vibrar pensamento de amor, sentimentos de harmonia, né? Alegria para todas essas pessoas que estão de alguma forma relacionadas com esse vírus, né? O Covid-19.
Vamos rogar a Jesus e os amigos espirituais que amparem com carinho todas as pessoas que se acometeram desse mal, de uma forma ou de outra. Sejam as pessoas que foram invigilantes ou um pouco negligentes diante de uma situação que a gente está vivendo, ou sejam aqueles que foram vigilantes e foram bem observadores das necessidades, por exemplo, de higienização, mas estão em contato tão próximo, os médicos, os enfermeiros, policiais, bombeiros, que estão aí na frente de trabalho, tentando socorrer as pessoas, e que com certeza eles estão muito mais sujeitos a se contaminarem com o vírus que nós. Que a espiritualidade envolva todos eles com muito carinho, os que se contaminaram e os que não se contaminaram, né, para que tenham paz, harmonia, para que a espiritualidade possa, de alguma forma, interferir em favor de sua saúde, interferir em um padrão mental para que eles suportem as dificuldades que essa doença traz, né? Todos os relatos falam em falta de ar, dificuldade de respirar, em febre alta, em dores pelo corpo, que essas pessoas sejam capazes de suportar tudo isso. E vamos parar para pensar, não só quem está com Covid, em especial quem está com Covid, mas também todas as outras doenças. Todas as outras doenças não deixaram de existir porque o Covid está aí como rei atual das doenças. Ainda temos muita gente com problema renal, muita gente com problema no fígado, gente com problema no coração, gente com problema de AVC, enfim. Não dá nem para nominar tantas doenças que o homem hoje está sujeito. Mas vamos rogar a espiritualidade que todas as pessoas que estejam com a saúde abalada de alguma forma, seja física, seja mental ou seja espiritual, que a gente tenha o concurso dos amigos da espiritualidade que venham nos envolver com carinho. E quando a gente fala em desequilíbrio, quando a gente fala em falta de saúde mental e espiritual, a gente abarca pessoas que não sabem que estão passando por aquilo. Existem pessoas sem saúde moral, existem pessoas que infelizmente acabaram cometendo crimes por aí e estão segregados da sociedade por conta disso. Então também vamos rogar que os espíritos amigos envolvam com carinho essas pessoas, para que eles possam suportar as consequências daquilo que realizaram. Para que eles possam aprender com esses maus comportamentos. Que eles possam aprender com algum erro que cometeram. Que a vida é feita para crescer, a vida é feita para frente, a vida é feita para cima, que é para onde as árvores crescem. Que a gente também envolva com muito carinho os professores, né? Diante de tanta dificuldade aí agora, ainda mais essa, para ensinar os seus pupilos, porque a gente sabe a importância da educação. Vamos vibrar pelas mães que estão com os filhos em casa, porque precisam estar, que elas reflitam a importância delas dentro da família, e os pais também, por que não? Todos dentro da família precisam refletir o seu papel e executar bem o seu papel para a evolução de todos nós. A família é um local, é um momento muito importante dentro da sociedade para aquelas pessoas que precisam crescer como cada um de nós, que precisam evoluir como cada um de nós. É na família que a gente aprende os primeiros valores e aprende a tomar as primeiras decisões, a ter um comportamento digno. Que todas as famílias sejam abençoadas. Que Jesus ampare a cada uma e olhe a cada uma delas. Vamos também enviar uma vibração bem gostosa para a espiritualidade, né? Envolvendo toda a espiritualidade, desde os espíritos mais elevados que a gente tem a capacidade de alcançar, até aqueles seres que estão menos evoluídos. Que todos nós vibremos carinho, todos nós vibremos amor, que todos nós sejamos amparados. Estamos num processo evolutivo. Vamos passar por essas dificuldades, com certeza, mas que a gente passe por essas dificuldades pelo menor ou com o menor sofrimento possível, não é? Que a gente
neste instante também, sentados do jeito que nós estamos, que a gente vibre por nós, que neste momento que estamos vibrando por nós, a equipe espiritual do Centro Espírita Maria do Sacramento nos envolva cada um de nós com carinho, nos promovam um passe energético espiritual, realinhem nossos centros de força, reabilitem a nossa harmonia, tragam elementos importantes para quebrar essa ansiedade que é esse isolamento social. E que ao retornarmos à sociedade a gente retorne melhor. Que todos na nossa casa e no nosso convívio recebam essa mesma energia, recebam esse mesmo carinho da espiritualidade. Que todos nós sejamos olhados de uma forma ou de outra pelo nosso Divino Criador. Que a gente cresça com tudo isso, que a gente se transforme em pessoas melhores. E para encerrarmos, vamos fazer aquela famosa prece de novo que Jesus nos ensinou com muito carinho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai essas nossas diferenças, essas nossas dívidas, esses nossos erros, na mesma medida que nós procuramos perdoar as diferenças dos outros para conosco, suas dívidas e seus erros. Não nos deixeis cair em meio a tantas tentações que andamos vendo por aí e livrai-nos do mal, principalmente aquele que ainda habita dentro de nós. Amigos, que na próxima oportunidade, e que ela não demore muito, a gente possa estar presente fisicamente. Mas se a gente não puder, vamos de vídeo de novo. Até mais, beijo a todos.